Moisés e Elias estiveram no monte com Jesus? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, paz e a graça de Jesus a todos. Eu sou Mauro Maia. Estamos em mais uma edição do Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Muito bem, professor, muito bem. A pergunta de hoje foi feita pelo nosso irmão Nelson, do Rio de Janeiro. Olá, Nelson. Ele pergunta: se Moisés e Elias estavam mortos, como eles apareceram para Jesus na transfiguração? É com você, professor Edson. Uma questão que tem levantado sempre dúvidas, é uma pergunta bem recorrente, a questão da transfiguração. Será que Moisés e Elias estiveram ali no monte com Jesus? Afinal de contas, Moisés e Elias estavam mortos, não é? Vamos entender o texto a partir do seu próprio contexto, porque aí vai ficar muito simples quando nós nos apegamos apenas à palavra de Deus e não tentamos transformá-la nas nossas teologias preferenciais, não é? Então vamos dar uma olhadinha o que é que a Bíblia diz. Toda essa história começa quando a gente dá uma olhadinha no livro de Mateus, no capítulo 16. Toda a história começa aí, tá? Lá no versículo 27 e 28, Jesus, ele diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus, ele dá aqui uma promessa, ele fala: olha, tem gente aqui entre nós, né, falando com os apóstolos, que não morrerão sem que antes vejam a glória do Filho do Homem. Aonde? No seu reino. Então toda a história começa aqui. Agora sim, nós temos que entrar para o capítulo 17 e entender a questão da transfiguração. Vamos trabalhar versículo a versículo para que o nosso internauta possa entender a Bíblia pela Bíblia. Tá legal? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Perceba, essa palavra transfiguração, literalmente, no grego, dá a ideia de metamorfose ou transformação. Jesus transforma-se diante deles. Diz a Bíblia que a sua face brilhou e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Olha que interessante. Jesus, agora, ele se transfigura diante dos seus discípulos, e diz a Bíblia aqui, literalmente, que eles veem Moisés e Elias. Mas o que é que nós precisamos entender? Será que eles viram Moisés e Elias ressuscitados? Não, não viram. Por que, ancião? Bem, você deve se lembrar que Jesus, lá na história, ou parábola, como você queira chamar, do rico e do Lázaro,
Quando ele é questionado a que alguém vá falar com Moisés para vir dar o anúncio para a família dele, Jesus diz que os que lá estão não podem passar para cá e os que aqui estão para lá também não podem ir. Esse é um ponto importante. Uma outra coisa, a Bíblia, ela não nos dá autorização alguma para conversa com mortos. A Bíblia não nos dá autorização. E o próprio Senhor Jesus, claro, não faria isso. Porque aí já não seria uma visão, seria espiritismo. Um outro ponto importante é que a Bíblia diz, no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 em diante, que haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição, não haverá uma reencarnação e não haverá almas desencarnadas andando por aí, sejam eles Moisés e Elias. Isso é espiritismo, conforme eu acabei de citar. Então, nós precisamos ler a Bíblia toda dentro de um contexto, para que nós possamos entender. Veja que a palavra lá em Mateus 16, 28, é que alguns não morreriam sem ver o Filho do Homem no seu reino. Então, qual é a melhor forma de enxergarmos essa passagem bíblica? A melhor forma de enxergarmos essa passagem bíblica, sendo ela contextualizada por toda a Escritura, a Bíblia, pela Bíblia. Você não pode pegar uma passagem isolada e ler. Não pode. Você tem que pegar essa passagem e contextualizar ela com as Escrituras. Então, como as Escrituras não autorizam, conforme eu acabei de citar, não é? Almas penadas, almas desencarnadas, a Bíblia não fala nada disso. Moisés está tão morto quanto sempre esteve no Monte Sinai. Elias está tão morto quanto sempre o esteve. Alguns talvez vão dizer, puxa vida, mas o Elias não foi para o céu? Não. O próprio Jesus dá testemunho disso, pessoal. Em João capítulo 3. Ele diz que ninguém foi ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Tá? Em uma outra ocasião, claro, a gente pode falar sobre o destino de Enoque e Elias, mas não é tão difícil de se entender quando você pega Hebreus capítulo 11, onde Elias é citado e também Enoque, e a Bíblia diz que todos estes morreram, todos estes, não excetuou ninguém. Portanto, é uma questão de entendimento da passagem bíblica. Então, como que nós entendemos isso, ancião? É muito simples, pessoal. Nós olhamos que Jesus, ele providencia aquela visão onde ele está no seu reino futuro, e no seu reino futuro, Moisés e Elias, bem como você, eu e todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, estarão. Ele mostra, então, uma visão futura do reino. Não é que ele traz Moisés e Elias para cá. Lembre-se, Moisés e Elias estão mortos. Uma coisa que é muito interessante, que eu tenho ensinado, é que a nossa forma de ver, como seres humanos, nós trabalhamos de modo linear, não é? Passado, está numa linha do tempo que nós não conseguimos mais enxergar. O presente é esse momento aqui que eu estou falando com você, e o futuro, que é exatamente o que nós não sabemos. O que é que Jesus faz? Jesus simplesmente mostra aos seus discípulos o futuro. Até porque, enquanto nós não temos poder sobre o passado e não temos poder sobre o futuro, para Deus não é dessa forma. Como é que Deus vê a história? Deus não vê a história como passado, presente e futuro. Lembre-se que Jesus, quando fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, diz que para Deus eles estão vivos, embora para os homens eles estivessem mortos. De modo que o olhar de Deus para Abraão, para Isaac, Jacó, Moisés, é de que essas pessoas estão vivas no sentido de que lá na frente elas serão ressuscitadas, têm a sua garantia de ressurreição
E Deus já as vê no reino, assim como Jesus já via Moisés e Elias no reino, tá? A visão de Deus é diferente. Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou e você consegue ver apenas a minha fala presente. Para Deus, há 50 anos atrás, eu nasci, a minha história, ela está correndo. A minha história está correndo. Né? Chegou hoje, eu não sei o que vai ser amanhã, mas Deus sabe. A minha história, ela já está, vamos dizer aí, definida diante de Deus. Como será, o que vai acontecer, né? Até porque isso justifica aquilo que nós temos ensinado, né? Da predestinação em Cristo e salvação antes da fundação do mundo. Então Deus conhece toda a nossa trajetória, passado, presente e futuro. Nós só conhecemos o passado porque vivemos nele e o presente porque estamos vivendo. Deus não. Deus, na sua forma também linear de enxergar as coisas, Deus ele enxerga o passado, o presente e o futuro. Jesus dá um vislumbre do futuro para os seus discípulos. E aquilo, conforme foi dito, é uma visão. Quando você lê o texto bíblico, em Mateus 17 e Lucas capítulo 9, Jesus Cristo diz: a ninguém contei esta visão. Ou seja, aquilo não era uma situação real, mas para os discípulos, não é? Parecia tão forte que até o Pedro queria armar uma tenda. Irmãos, isto é o que a Bíblia nos ensina, contextualizado dentro das Escrituras. Não tem como pegar uma passagem isolada das Escrituras e tentar desarmonizá-la do resto da Bíblia. Um detalhe muito interessante é que a voz, ela encobre, não é? A eles desaparecem, né, naquela nuvem de fumaça, e a voz aparece dizendo: este é meu filho, o amado, escutai-o. O que significa isso? Veja só, aparecem os dois maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés, como representação de toda a lei mosaica, e Elias como representação dos profetas. Mas Jesus agora está dizendo o seguinte, não é? Olha só, Moisés e Elias, as maiores representações judaicas. Mas agora a voz diz: vocês têm que escutar ao meu filho. Ou seja, estava começando uma nova era, né? A humanidade estava para entrar no Novo Testamento. É por isso que as profecias convergiam, todas elas para Jesus, e a lei convergia para Jesus, chegando em Jesus Cristo, conforme nos diz o livro de Gálatas e conforme nos diz o livro de Hebreus, de que chegando o Cristo, todas essas coisas seriam obsoletas. Tá? Quando dizemos obsoletas, é porque tiveram o seu cumprimento em um determinado ápice, que é Cristo na plenitude do tempo. Escutai-o, ok? Então, está aí o posicionamento bíblico, fica muito tranquilo para que nós possamos entender. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, perguntas e respostas. E eu ainda devo lembrar-lhes, se você está gostando dos nossos vídeos, curta, espalhe e compartilhe para os seus amigos. Até lá, Mauro. Deus abençoe. Muito bom, irmão Edson. Nosso muito obrigado, meu irmão. Tá aí, gente, a resposta direto pela Bíblia. E você também pode ter a resposta à sua dúvida, à sua pergunta, enviando para o e-mail predsonpelabiblia@gmail.com, que a nossa edição irá trabalhar a sua resposta à sua pergunta juntamente com o irmão Edson Reis. É isso aí. Olha, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, gente. Inscreva-se no canal. Assim o canal alcança muito mais pessoas como luz para o mundo. E caso você não fez ainda, você pode dar o seu like, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Assim também nós ganhamos mais divulgação através do seu like, mostrando que você gostou. E se você quiser fazer um comentário, você pode também comentar. E nós chegamos então ao final de mais um programa, mas já com saudades de vocês. Tenham todos
Muitas felicidades em nome do Senhor Jesus e que a paz esteja com todos. Até a próxima, gente!